Aí vai aparecer para gravar para vocês, tá? Então, como eu tô só revisando, não tem problema. Aí, voltando aqui à revisão, a hipercompensação, que é essa coisa de achar que tá fazendo alguma coisa, vai fazer alguma coisa a mais, né? Muito a mais, porque não acredita em si, na verdade, porque acha que não é capaz, enfim. Pessoal, vocês tá gravando para vocês? Só me respondam no chat, porque para mim não. Ah, tá gravando, sim, beleza. Aí então essa hipercompensação de que é achar que, né, vai fazer muito a mais em função de uma crença negativa de si. Criança satisfeita é aquela criança que tá mais ok, não tem nenhum grande problema, e o adulto saudável, aquele adulto acolhedor, aquele adulto que responde às necessidades, faz tudo. Então, isso tudo a gente tinha visto aí na outra aula. Aqui tem uma breve explicação que vocês podem olhar, que ela é bem interessante para entender melhor essa ideia dos modos. Então, o modo criança vulnerável, né? Vivência, sentimentos disfóricos, ansiosos, especialmente de medo, né? Quando está em contato com o esquema. Ah, e aí, qual é o esquema associado? O esquema de abandono, o esquema de privação emocional, o esquema de defectividade, o esquema de vulnerabilidade, emaranhamento, negatividade. Quer dizer, quando eu tenho um modo criança vulnerável, quando eu me sinto uma criancinha vulnerável, né, uma pessoa vulnerável, é porque esses esquemas estão ativados. Abandono, privação emocional, defectividade, isolamento social, vulnerabilidade, vulnerabilidade já diz, né? Emaranhamento, negatividade, pessimismo. Quando eu tenho uma criança zangada ativada, abandono também, desconfiança, privação emocional, subjugação, às vezes qualquer um desses esquemas associados à criança vulnerável. Pode os dois, esse aqui aparecer no momento, esse aqui aparecer no outro, a pessoa ter os dois esquemas, os dois modos, só que eles aparecem de forma complementar, enfim. Aqui então é a ideia do modo e aqui é a ideia dos esquemas que aparecem, tá? Só para vocês entenderem que é conectar aquela ideia de esquemas à ideia de modo. É tudo conectado. Você escolhe a forma que você quer trabalhar com o paciente. É muito complicado explicar esse montaréu de esquema para o paciente, usa essa nomenclatura de modos, né? Que é onde a criança libera a raiva diretamente em resposta às necessidades fundamentais. Então, eu vou lá e ativo, né, o meu sistema, o modo de criança zangada, exatamente porque eu tenho todos esses esquemas ativados. Então, eu posso explicar de uma maneira ou de outra. O ponto é trabalhar com o paciente esse jeito explosivo dele. Criança zangada é isso, uma pessoa explosiva, né? Uma pessoa que não sabe lidar com as emoções, que se subjuga. Então, é isso que eu tenho que trabalhar. Seja com o nome de modo de criança zangada, ou seja com o nome dos esquemas iniciais. Criança impulsiva e indisciplinada. Age impulsivamente, segundo o desejo imediato, sem considerar limites. Quais os esquemas ativados? Arrogância, né? Autocontrole e autodisciplina insuficientes. Então, aquela criança impulsiva, disciplinada, esse é o modo, esses são os esquemas. O que que eu vou trabalhar aqui? Principalmente essa ideia aqui, ó. Puxa, essa pessoa se acha um pouco acima da regra, da normalidade, do que é necessário. Então, a criança impulsiva é aquela pessoa que não sabe respeitar os limites. Então, esses dias eu estava atendendo uma paciente que eu estou trabalhando com ela, eu nem fechei diagnóstico, acho até que ela tem um diagnóstico, mas não consegui fechar ainda. A gente conversou muito sobre a história dela. E eu me dei conta que ela é uma pessoa que teve uma grande invalidação na vida dela. A mãe dela, a família dela, não valida as necessidades dela. Então, tudo que ela fala é bobagem. Tudo que ela fala é idiota. Tudo que ela fala, que imatura. Tudo que ela fala. E assim, talvez até ela possa ser um pouco imatura, sei eu, né? O ponto é, ela se sente muito errada quando você não é validado, você se sente muito errado, muito esquisito, muito inadequado.
Se sentir inadequado, além de poder gerar um transtorno, te deixa muito infeliz. Ela tá toda hora querendo provar para as pessoas que ela tá certa. Quando ela briga com a mãe dela, ela tá tentando provar que ela tá certa. Mas ela não precisa provar, né? Na verdade, a mãe dela tem uma questão de arrogo, lembrei por causa disso, né? A mãe dela tem uma questão de arrogo muito, muito forte, uma pessoa muito complicada, talvez com transtorno de personalidade narcisista até, e que não valida a paciente para nada, nada. Imaginem assim, zero, zero desde sempre, né? Então, é claro que essa paciente vai ativar, às vezes, um modo impulsivo, indisciplinada, um modo vulnerável, né? Ela vai estar oscilando em alguns modos aqui. Criança zangada, ela não consegue ser, porque ela está errada, né? Ela não consegue nem explodir, não vai. Muito menos ser a criança feliz, que tem um modo mais estável, mais adaptativo. Não consegue, né? Então, cada paciente eu vou identificando ou modos ou esquemas, e aí efetivamente o que eu estou trabalhando com ela? Eu falei, não fechei diagnóstico. O que eu estou trabalhando com ela? Eu estou trabalhando regulação emocional. Como ela não é validada, ela mesmo se invalida. E até eu combinei com ela, eu vou trazer na próxima sessão, então, técnicas de autovalidação, que existem, técnicas de autovalidação. E aí, para a gente trabalhar, principalmente, essa coisa assim de ideia de vulnerabilidade, de ideia de autocontrole, porque ela acaba sendo, ela é muito reativa no sentido de responder, mas aí ela acha que desagradou, daí ela não sabe o que fazer, daí ela fica mal, sabe, um enrosco assim. Então, a ideia é trabalhar a regulação emocional. Quais as emoções que ela tem, né? Ela valida essas emoções, ela tá triste, ela valida a tristeza, ela tá feliz, ela valida a felicidade. E é uma paciente muito interessante porque ela não expressa muita emoção. Não é uma paciente que ri, fica brava, sabe? Não é. Não é. Ela faz a sessão, eu brinco 80 por hora, assim, sabe? Um carro 80 por hora? Tá sempre, dá sono, assim. Porque ela tá sempre, ela não expressa as emoções dela. Então, comecei por aí porque entendi que regulação emocional para ela vai ser um ponto bem importante. Não tô preocupada ainda com crença, não tô preocupada com os esquemas, tô preocupada que ela se valide emocionalmente. Ao se validar emocionalmente, o que que acontece? Ela se ativa emocionalmente na sessão, com as pessoas. Se ela se ativa emocionalmente na sessão com as pessoas, aí sim, talvez a gente possa mexer em cognição, porque aí vão vir das emoções mais intensas que pensamentos que tem por trás, né? As emoções quentes que a gente fala, né? O que que tem? Quais são os pensamentos também quentes, né? Os pensamentos importantes por trás dessa emoção. Então, é isso que a gente fica trabalhando com os pacientes, né? Não é uma coisa robotizada. Aí vou aplicar o questionário, vou ver os esquemas, aí de repente eu trabalho com modos. Não é assim, só estou dando. Esse é um exemplo de vocês entenderem modos e esquemas, mas cuidado, porque não é. Sabe? Aqui, jeitos de enfrentamento. Ó, enfrentamento, claro, desadaptativo, ó. Aí tem modo de enfrentamento bem engraçados. Dois eu já falei, né? Mas tem esse aqui que tem esse nome esquisitíssimo. Capitulador complacente. Capitulador complacente. Vencido, submisso ou resignado. O que que é isso? Tudo é igual, tá? Tudo é a mesma coisa. Adota um estilo de enfrentamento baseado em obediência e dependência. Tentam preservar a conexão e evitar a retaliação. Evita problema, evita conflito. Mas fulano, dizer que às vezes tu não tá tão satisfeito com uma coisa que tua esposa fez é confrontar? É ir para o conflito? Ah, eu acho que é. Para algumas pessoas, demonstrar insatisfação é ir para um conflito. E não é, né, gente? A gente tem que saber que a gente demonstra insatisfação e pronto, e tá tudo bem. Quando a gente, claro que a gente tem formas de fazer isso, pelo amor de Deus, né? Ai, que saco, ai, que droga. Não é gritando, não é sendo agressivo, né? Não é sendo
mas nem o passivo nem o agressivo. A gente tem que tentar chegar no assertivo, né? Então, esse é um ponto importante aqui desse capitulador, ó, capitulador complacente, ele é complacente com tudo. Ele aceita tudo, tá tudo bom. É melhor não me incomodar. Tudo ele acha que é conflito, tudo acha que ele vai se incomodar, que vai ser uma retaliação. E aí a ideia é, bem como regular emocionalmente essa pessoa, trabalhar habilidades sociais. Eu não consigo fazer com que essa pessoa veja onde ela pode melhorar se a gente não trabalhar habilidades sociais. Aí eu vou para questões cognitivas de esquemas. Mesma coisa. Eu vou começar, às vezes, por outros lugares, até que a gente chegue efetivamente no esquema ou num modo para ser mudado, né? Esses dias, uma aluna de doutorado queria tentar avaliar a modificação de modos em pesquisa, né? Ela tá fazendo doutorado, e eu falei assim: olha, não é que tu não consiga fazer isso, tu consegue, mas isso não é para um doutorado, isso aí é para uma pesquisa de 10 anos, sei lá eu, porque tu vai precisar, ou no mínimo uns 5, 6 anos, né? Tu vai precisar avaliar, fazer uma intervenção super longa, aí tu vai perder um monte de gente, que as pessoas vão desistindo do tratamento, e aí depois tu vai reavaliar. Então, tu precisa aí de um ano de tratamento, tu precisa, né, 6 meses, mais 8 meses, e não dá tempo para isso num doutorado, né? Porque a gente perde muita gente, é muito complicado, enfim. Para mudar modos, precisa de muito tempo. Para mudar esquema, precisa de muito tempo, porque você vai preparando o paciente para chegar nessa mudança cognitiva. Aí tem o protetor desligado, que eu já falei para vocês. Adota um enfrentamento de retraimento emocional, desconexão, é o modo avião, ó. É o cara modo avião. Isolamento, busca aditiva de autoconforto, fantasia, distração compulsiva, evitação comportamental, enfim. É o cara que tá, diz o nome, desligado. Esse aqui é o complacente, que tudo faz pelo outro. Esse é o desligado. E esse aqui é o super overmaster em tudo. Mas é tão master e tão over que se prejudica. Então, ele é o hipercompensador e o supercontrolador. Adota um estilo de enfrentamento caracterizado por contra-ataque e controle. Contra-ataque e controle. Pode hipercompensar por meios semi-adaptativos, como o trabalho em excesso. Age como se o oposto do esquema fosse verdade. Esse que eu falei para você. Então, se eu me achar ruim, eu me achar uma profissional medíocre, que não tenho futuro, eu vou hipercompensar. Se esse for uma estratégia de enfrentamento. E que se eu hipercompensar, vocês vão me ver ser super master blaster, mas com um nível de sofrimento, de solidão, de angústia. Eu não consigo me relacionar. Toda a minha energia concentrada ali. Eu não consigo me relacionar com ninguém, eu não tenho amigos, é tudo muito difícil, né? Então, esse hipercompensador, geralmente ele é um cara inibido emocionalmente, bem inibido emocionalmente, né? Ele guarda, ele não demonstra afeto, ele não quer demonstrar afeto, ele não quer ficar vulnerável, ele só quer compensar alguma coisa e ele foca toda a energia nisso. Então, isso aqui são estratégias de enfrentamento. Eu tenho modos ou esquemas, né? E esses esquemas me atrapalham e eu não quero entrar em contato com eles, então eu vou lá e escolho algum modo, alguma estratégia de enfrentamento, que pode ser o complacente, o desligado ou o hipercompensador, tá? Tudo certo? Ficou alguma dúvida? Estão por aí? Se alguém tiver dúvida, me avisa. Tudo certo por aqui. Então tá. E aí, outro dia, uma pessoa me perguntou, cara, então trabalhar, você está dizendo que se trabalhar com esquemas, trabalhar com modos demora. Você está dizendo que o Jeffrey Young foi lá e fez toda uma teoria que era para trabalhar mais essa questão de transtornos de personalidade,
pacientes refratários, que eu usei o nome, né? Pacientes que não melhoram rápido. Isso serve para todo mundo ou é só para personalidade mesmo, né? Já que é uma coisa longa. A gente não fala mais hoje em dia em terapia cognitiva sobre um tempo. Ah, então terapia cognitiva dura 6 meses. Não existe mais isso, né? Até no início existia. Confessamos que sim. Aaron Beck achou que poderia fazer intervenções curtas e padronizadas o suficiente para encaixar sempre no mesmo plano. E depois se viu que não é assim que funciona. Então, antes se falava em tempo, hoje não se fala mais. Mas o que a gente sabe é que quando a gente trabalha com isso aqui, ó, transtorno de personalidade, a gente demora um pouco mais de tempo. Por quê? Porque são pessoas que são, lembra daquela ideia do ego distônico e do ego sintônico? Ego distônico é o paciente que ele consegue ver o quanto ele tem prejuízo. Um depressivo consegue ver o quanto a tristeza dele não tá legal. Não tá bom isso. Um paciente com transtorno alimentar consegue ver que quando ele vomita, ela vomita, isso não é ok. Isso não é adaptativo, né? Um paciente com transtorno de pânico consegue reconhecer que o jeito como ele lida com a ansiedade não é adaptativo. Ego distônico. O transtorno de personalidade, a pessoa é ego sintônico. Eu nem percebo. Comigo? Não. Deve estar enganado. É com meu marido, o problema é com meu filho, o problema é com meus alunos, o problema é com meu chefe, o problema é com a universidade. Não. Comigo tá enganado. Né? E eu não tô nem. Não é só narcisista que pensa assim. Todo transtorno de personalidade não consegue perceber os seus prejuízos, né? E aí são coisas muito arraigadas. Aqui combina demais a ideia de modos e de esquemas, né? Porque eles são coisas, desde ser uma personalidade, combina demais a ideia de que desde a minha infância e desde a minha adolescência, eu fui estabelecendo padrões de interpretação da realidade que foram sendo reforçados e que não me ajudaram em nada, né? Então, um transtorno de personalidade, eu não sei se vocês lembram, mas talvez os que mais, né, o que a gente lembre, tem o esquizotípico, o esquizoafetivo, que é aquela coisa com dificuldade de lidar com as emoções e com traços, às vezes, características mais delirantes, mais psicóticas. Tem o transtorno dependente, né, de personalidade dependente, tem o de esquiva, que é aquele paciente que evita tudo, é o legítimo paciente evitativo. Mas os que a gente mais conhece é o transtorno de personalidade borderline, o transtorno de personalidade histriônico, o transtorno de personalidade narcisista e o transtorno de personalidade antissocial, que é muito conhecido até hoje como o tal do psicopata, né? E eles, todos esses quatro, histriônico, border, personalidade narcisista e antissocial estão todos no mesmo cluster. Já devem ter ouvido falar essa nomenclatura de clusters, né? Então, tem o cluster B, tem o A, B e C. E tem o cluster B, que é desses quatro transtornos, né? São os transtornos mais complexos, às vezes, quando estão mais fortes. São vários níveis de sintomatologia. Não é porque a Karen tem o transtorno X que ela é igual ao José que tem o transtorno X, né? O jeito que a Karen lida e esses sintomas vêm nela é muito diferente que o José, né? Podemos ter o mesmo diagnóstico com formas muito diferentes de mostrar esses sintomas. Então, aí que vai a complexidade, ainda mais para um transtorno de personalidade, né? E esses quatro transtornos são bem complexos, bem cheios de nuances, cheios de sintomatologias, como eu falei, alguns mais leves, outros um pouco mais graves, né? Então, são transtornos que trabalhar com isso aqui, modos e esquemas, é muito útil, mas é muito útil. A literatura que aos poucos tem provado sobre a terapia do esquema mostra que é muito útil trabalhar com essa ideia de modos e esquemas iniciais adaptativos com essa população. Então,
dá super certo, é muito efetivo para transtornos de personalidade. Mas também começou a ser testado para outros transtornos. E aí eu trouxe até a bibliografia, trouxe até pelo menos uma bibliografia aqui tem duas. Para você, aqui também tem duas. Para vocês olharem depois, se quiserem, quem tiver curiosidade, né? A terapia do esquema foi testada para depressão e funcionou. Para transtornos alimentares e super funcionou. Transtornos alimentares, que são bulimia, compulsão alimentar e anorexia, têm um fator muito forte da infância e da adolescência. Por quê? São pessoas que geralmente os pais, as pessoas que criaram eles, foram pais muito exigentes, pais muito punitivos. Não é raro a gente ver uma história de alguém com transtorno de bulimia que teve pais super exigentes. Não super assim de massacrar, trancar num quarto, não. De, nossa, mas tu engordou de novo. Nossa, tu vai comer a segunda vez. Nossa, tu vai comer esse doce de novo. Assim, faz assim. Parece que é uma brincadeira quase. Mas tá lá, todos os dias da tua vida, te criticando sobre o teu corpo, sobre a tua aparência, sobre o que tu come, né? Que nunca tá bom. Mas tu vai comer massa? Ai, mas sabia que massa é ruim? Tu sabia que eu não como mais massa? Massa não deveria ser comido, né? Ah, tu vai comer tudo isso de carne? Não. E fica, né? Então, tu passa uma infância e uma adolescência inteira sendo criticados. É óbvio que tu vai estabelecer padrões de interpretação distorcidos. A tua vida inteira ficou aqui, ó, te dizendo o quão errado tu tava, né? Então, tu vai criar modos e esquemas iniciais que são adaptativos, e aí trabalhar com isso em transtornos alimentares funciona super, assim. Eu já tive, não sou uma pessoa que é especialista em transtornos alimentares, porque não é meu foco de atendimento, mas eu já atendi muita gente com transtorno alimentar e sempre dou uma puxada para terapia do esquema, sempre. E sempre funciona muito bem, né? Trabalho a ideia do questionário que eu vou deixar para vocês, trabalho a ideia dos esquemas, gosto mais de trabalhar com esquemas do que com modos, né? E super funciona, super funciona. Uso de substâncias, né? Então, uso de álcool, cigarro, cocaína, crack, seja o que for, né? Depois da abstinência. Primeiro você trabalha motivação, depois você trabalha, né, para ele não recair, uma abstinência. Aí depois que trabalhou motivação, que ele está abstinente, aí sim você pode vir aqui para uma terapia do esquema. Por quê? Primeiro você trabalha com a demanda urgente, né? O cara não consegue fazer uma terapia do esquema se está chegando na sessão depois de uso de alguma coisa. Não vai dar, né? Não tem a mínima condição. Então, a ideia é a gente poder trabalhar, então, para ele entender o porquê que ele está ali, se ele quer estar ali, né? Enfim, qual é a motivação dele. Ele trabalhar, eu estou botando abstinência, mas pode ser reduzir, pode ser. Eu sou uma pessoa que trabalha muito com modelo motivacional e eu trabalho muito com os objetivos do paciente. Se ele me disser que ele só quer diminuir, a gente tenta diminuir. Se vai funcionar, eu não sei. Mas eu vou mostrando para ele o que que a literatura mostra, o que que as evidências mostram. Diminuir o uso de cocaína, nunca vi com alguém conseguir, né? A pessoa vai ter que parar. Mas eu não vou dizer para assim, amigão, para aí porque não adianta. Assim, olha, a literatura mostra que é muito mais comum que as pessoas tentem chegar na abstinência porque é muito complexo a síndrome de abstinência que a cocaína causa para você usar de vez em quando. É difícil alguém conseguir controlar. Não, mas eu quero tentar, mas eu quero tentar, mas eu quero tentar. Eu tento psicoeducar o máximo que eu consigo, mas eu não posso obrigar ninguém a nada, né, gente? Eu sou uma profissional de saúde, não sou Deus ou, sei lá, alguém que mande na pessoa. Então, eu vou mostrar os perigos, eu vou, né, informar tudo que está dentro desse perigo que a pessoa, inclusive, pode estar correndo, e aí a pessoa vai tentando avaliar essa decisão, né? Então,
Ela que me diz o objetivo, que pode ser abstinência, como eu falei, ou pode ser redução. O que que geralmente funciona, já vi funcionar para redução? Maconha, para ser bem sincero. Não que seja um incentivo, né? Mas é que eu já vi, já trabalhei com pacientes que conseguiram diminuir. Álcool não, álcool a pessoa acaba recaindo, cocaína a pessoa acaba recaindo, né? Então, tem algumas substâncias que são mais complexas. Também já vi gente não conseguir controlar a maconha, teve que parar, tentou diminuir, não conseguiu, porque aí voltava a usar muito. Depende da pessoa, depende do organismo, depende de zilhões de coisas. E aí, quando isso está controlado, aí a gente vem para a terapia do esquema e funciona super. Porque o uso de álcool, o uso de drogas, de cigarro, é tido como uma estratégia de enfrentamento. Eu vou ali, vou usar um negocinho para fugir da realidade. Porque às vezes fugir da realidade é o que mais a gente quer, né? Então, é complicado isso, vira uma estratégia que não é efetiva, não é adaptativa, né? Não adianta fugir da realidade, né? Vou voltar para ela como ela tá. Então, a pessoa vai se dando conta disso e ela vai, então, entendendo quais são os padrões de interpretação de realidade, quais são os esquemas que podem estar presentes, né? Geralmente, eu vou mostrar uma pesquisa que trabalhou com o uso de drogas, né? Mas geralmente tem uma coisa de arrogo, né? De arrogância. Não, eu paro quando eu quiser. Fica tranquila. Eu faço como eu quiser. Não, 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 eu tenho controle, né? Tudo que a pessoa não tem, né? A substância química, ela consegue sim tirar o controle da gente das coisas. Isso eu não só vi na literatura, como vi na vida de muita gente. Então, o uso de substâncias funciona muito terapia do esquema. Tem uma terapia do esquema especial que é a terapia do duplo foco, que ela vai trabalhar com, além de esquemas, prevenção à recaída, que é um modelo de uso de substâncias muito legal, e aí ele vai misturar tudo. É bem interessante. E tem o estresse pós-traumático, porque um trauma, dependendo de quando ele foi, ele não te deixa só com uma sintomatologia de estresse, mas ele te carimba ali algumas ideias que talvez não sejam tão produtivas. Então, a ideia de tirar a sintomatologia do estresse pós-traumático primeiro, então eu vou trabalhar com extinção de sintoma mesmo, para depois entrar com um modelo mais cognitivista, que é a terapia do esquema. Funciona muito bem a terapia cognitiva tradicional, que a gente já viu, e funciona muito bem a terapia do esquema também. E aí, alguns exemplos de pesquisas para vocês entenderem o que a gente tem visto na literatura, na prática, assim, tá? Funciona para esses troços aí, mas tá, como é que eu ponho isso em prática? Como assim, né? O que eu faço? Como é que eu faço? Teve a Flávia Mansano, que foi minha mestranda, e pela UFGD, e ela fez esse mestrado, que ela botou, essa figura é dela. E ela usou essa figura para. Ela fez um levantamento. Deixa eu ver se eu botei outra pesquisa dela. Botei. Ela fez um dos artigos dela, era um levantamento teórico. E aqui são os artigos que ela achou nessa busca teórica primeiro dela. O que ela achou? Ela queria entender sobre o uso de substâncias psicoativas, mais especificamente o álcool, e esquemas iniciais adaptativos. Existe relação entre se eu uso álcool e algum esquema que esteja mais ativado, daquele monte lá que eu falei para vocês? Ou não? Não tem nada a ver. E todos esses artigos aqui acharam que sim, tem relação. Quem usa álcool tem alguns esquemas que são mais ativados, mais fortes. Quais? Nesse artigo de 2010, eles acharam que a ideia de abandono, autocontrole insuficiente, desconfiança e abuso, vulnerabilidade ao dano, arrogo e autossacrifício eram grandes. Então eu entro numa ideia que eu tenho que me sacrificar pelos outros, não sei lidar com isso, escolhas estratégias de enfrentamento errada, acabo bebendo. E ao mesmo tempo eu me acho melhor que todo mundo e claro que eu vou parar na hora que eu quiser. Esse estudo de 2015 achou outras relações com outros, mas o abandono de novo, vulnerabilidade de novo, autocontrole e disciplina insuficientes de novo. Esse estudo de 2013
isolamento social, alienação, autossacrifício de novo, ó. Então, o que que a gente vai notando quando a gente faz um estudo como esse? Que tem alguns esquemas que se repetem. Autocontrole e autodisciplina insuficientes, ó, vocês vejam que abandono é um troço que aparece em vários, ali, aqui. Quer dizer que quem usa álcool pode ter uma ideia de que vai ser abandonado, de que ninguém vai querer ele, uma ideia, uma autoimagem muito ruim, né? Uma visão de si muito ruim. Também autocontrole e autodisciplina insuficientes. Não consegue esperar pelo ganho. O ganho tem que ser agora. Ah, eu hoje trabalhei bastante. Eu quero ganhar agora, eu não quero esperar. Saco esperar. Não quero. Então, esse autocontrole é insuficiente. Se eu não quero esperar, eu vou lá e uso a droga. Porque aí eu vou. Eu tinha um paciente que dizia: ainda vou tatuar em mim, drogas são divertidas, mas. Porque ele sempre tinha um monte de efeito negativo depois de usar. Sempre vi um monte de efeito colateral, né, do uso da substância. Questões com amigos, questões ocupacionais, questões familiares, era um caos, assim. Então, era bem complicado. Então, a gente, nesses artigos, nesse levantamento que ela fez, ela achou que sim. Então, quem usa álcool tem esses esquemas aqui um pouco mais ativados. E aí ela fez uma pesquisa. Assim, tá, se na literatura está me dizendo isso, será que na vida real isso também existe ou não? Como é que funciona, né? E aí ela fez um estudo com universitários, aplicando nos universitários esse questionário que eu vou deixar para vocês, de esquemas iniciais adaptativos, aplicou o Audit, que era um questionário para uso de álcool, aplicou acho que mais um questionário e algumas perguntas sobre quem era a pessoa, morava com quem, essas coisas assim, né? E ela quis fazer a correlação. Quem usava mais álcool? Será que tinha algum esquema mais ativado desses universitários que ela pesquisou? Será que o que ela achou ia ser exatamente o que estava na literatura? E ela achou. O que que ela achou? Arrogo e grandiosidade nessa população como um esquema superativado e vulnerabilidade ao dano à doença como um esquema superativado. Isso aqui são o tamanho da correlação, que é um tamanho razoável, assim, não é fortíssimo, mas é bem interessante. E aí, se eu voltar aqui, ó, olhem aqui, ó, vulnerabilidade, arrogo, aqui, cadê? Vamos ver se tem algum dos dois. Aqui, vulnerabilidade. Aqui, não, isso aqui não tem. Abandono, isso aqui não tem também. Então, três estudos desses que ela olhou tem o que ela acabou achando no estudo dela, né? Então, é bem interessante, ao mesmo tempo que eu me acho vulnerável, que eu acho que eu não vou conseguir me proteger, eu me acho meio arrogante no sentido que eu paro a hora que eu quiser. Geralmente esse é o pensamento, né? Eu paro a hora que eu quiser, não me enche o saco, né? Então, essa é a pesquisa, a outra pesquisa teórica, e essa pesquisa mais prática dela, no mestrado dela. Aqui foi uma outra mestranda, que é a Eveline Borges. A Eveline quis fazer um levantamento sobre compulsão alimentar. Eu nem botei aqui. Compulsão alimentar e esquemas. Será que quem tem compulsão alimentar tem alguns esquemas mais ativados ou não? O que que acontece, né? Então, a ideia é que ela fez primeiro uma busca bibliográfica, né? Então, ela foi nessas bases de dados, vocês vão fazer isso no TCC, ó. Ela foi nessas bases de dados, foi vendo o que que ela, botando critérios de exclusão para os artigos, e aí ela chegou nesses 6 estudos. Então, 6 estudos associavam compulsão alimentar e alguns esquemas. Tá, Karen, peraí, não sei se eu tô entendendo. Tu falou álcool e alguns esquemas. Tu falou compulsão alimentar e alguns esquemas. E daí? E daí que se vocês estão no consultório de vocês ou num centro de atendimento,
ou num serviço público, recebem um paciente com uso de álcool intenso, recebem um paciente com compulsão alimentar, importante. Vocês têm um estudo como esse que já dá uma dica. Ó, Karen, psicóloga Karen, olha só, a literatura mostra que quem tem compulsão tem XY de esquemas mais ativados. Quem usa álcool, arrogo e vulnerabilidade, né? Então, a gente vai ver que se a gente conhece esses estudos, conhece essas relações, quando a gente está no consultório, a gente já tem uma dica do que a gente pode fazer com o paciente. Será que meu paciente tem essa questão de arrogo? Será que meu paciente tem essa questão de vulnerabilidade, de abandono, de autossacrifício? Será que isso acontece com o meu paciente? Claro que, de novo, cada paciente é um. Isso aqui é uma pesquisa. Aí a gente tenta generalizar dados, né? Mas vocês vão levar esse conhecimento e adaptar para o paciente de vocês. Ninguém vai pegar um protocolo de terapia do esquema e tacar no paciente sobre arrogo, só porque ele diz que tem uso de álcool. Não é isso, né? Eu vou investigar se ele tem, e se ele tiver, eu vou pegar um livro, deixa eu ver se tem aqui. Aproveitar que estou em casa. Esse livro aqui, por exemplo, não sei se dá para ver. Manual de Técnicas de Terapia do Esquema. Tá? Como eu trabalho com terapia do esquema, é um livro que eu já li, reli de trás para frente. E aí tem, por exemplo, cada capítulo dele, eu estou lá com o paciente de uso de álcool. Eu vi que meu paciente tem um esquema de arrogo, tá? Aí eu venho aqui, eu vou achar para mostrar para vocês. Espera aí. Aqui. No capítulo 10, vai dar para ver, tá? No capítulo 10 tem aqui. Esquema de arrogo e grandiosidade. Espero que dê para ver. Aí, se vocês verem aqui, ó, tem um monte de itens aqui, antes de partir para o outro esquema. Esse aqui já é outro esquema. Então, tem tudo isso aqui. O que que é isso aqui? São técnicas. Se eu identifiquei no meu paciente alcoolista, e vi que ele tem um esquema de arrogo, vi que ele encaixa com o que a literatura já me deu a dica, eu venho para cá. E aí, por exemplo, qual é uma primeira dica, né, de técnica? Imagem mental de pessoas que significativas para mim. Então, eu vou lá e faço uma técnica de imagem mental para ele me contar. Fecha os olhos, lembra de pessoas que na tua vida foram significativas para ti, né? No sentido de quê? O que é arrogo e grandiosidade? É uma pessoa que não está conectada emocionalmente com ninguém e que provavelmente sofreu muito pouca validação. Foi meio massacradinha quando era pequena. Então, a ideia é resgatar pessoas significativas, depois entender aqui, ó, base do meu esquema de arrogo e grandiosidade. O que eu recebo e o que me falta. Eu vou trabalhar como ficar diferente esse esquema de arrogância. Como é que eu posso agir e interpretar as coisas de uma maneira diferente? Não sei se está fazendo sentido, tá? Essa loucura que eu estou falando. Vão me dizendo pelo chat. Então, a ideia é, na medida em que eu entendo o que o paciente tem, pelo meu conhecimento, inclusive, de literatura, eu consigo, às vezes, já ir partir para algumas técnicas, associando tudo que eu estou entendendo do meu paciente. Entendeu? Então, eu faço uma conceitualização, eu entendo o que que ele tem, vejo as demandas. Se ele tem já com a dica que a literatura me deu, aí que eu vou para as técnicas e tento diminuir a ativação desse esquema de arrogo, porque isso pode ajudar ele a ficar sem o álcool. Porque quem usa álcool tem um esquema de arrogo muito intenso, muito ativado, né? Posso falar o nome desse livro. Vou botar aqui no chat, ó. Esse livro, quem quiser ir para a área de terapia do esquema, é um livro muito tchutchuquinho, assim. Manual, vou botar aqui, de técnicas em terapia do esquema. O que eu acho mais legal desse livro, é que não é a técnica por técnica. A ordem que eu mostrei ali para vocês, não sei se dá para ver, né? Depois eu bato um print e mando, põe lá no Moodle de repente.
Tá assim, ó, 1, 2, 3, 4, são 10 técnicas de cada um, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que que isso quer dizer? É, a primeira técnica geralmente faz o paciente fazer uma viagem no tempo. Ele vai lá para a infância dele, ele vai resgatar a base do esquema. E aí depois ela vai, as outras técnicas vão chegando para o presente, né? Eu tenho que trabalhar questões que não estão aqui só, questões que estão lá atrás também. Então, é um livro bem interessante e essa é a lógica. Identifiquei pela literatura, identifiquei no meu paciente, entendi meu paciente, ele tem mesmo isso. Eu vou para a técnica, porque essa técnica não só ajuda com o esquema, como com o uso de álcool. No caso aqui da compulsão alimentar, não ajuda só com o esquema, ajuda na compulsão alimentar, ajuda no transtorno alimentar. Eu ajudo a pessoa a diminuir os sintomas de compulsão, de anorexia, de bulimia, graças à desativação de alguns esquemas, tá? E aí, o que que ela encontrou, né, aqui das pesquisas dela, né? Desses artigos que ela fez toda a busca. Quem tem compulsão alimentar geralmente tem, ó, problemas de autonomia, apego, validação, aprovação, isolamento social. Ela tem problema no domínio de desconexão e rejeição e desconfiança e abuso. Tem problemas de defectividade e vergonha, abandono, arrogo e grandiosidade. Ó, desconexão e rejeição, desconexão e rejeição. O que que dá para já perceber? Lembra Isso aqui é domínio, né? Não é esquema. O que que a gente pode perceber? Que quem tem compulsão alimentar tem um problema de primeiro domínio. Ó, tá aqui, a literatura está me dizendo, tá bem claro. E aí, se a gente for voltar, o que que é o primeiro domínio? Desconexão e rejeição. As pessoas com compulsão alimentar têm problemas com esses esquemas. Abandono, desconfiança, privação emocional, não tiveram afeto de ninguém, se acham esquisitíssimas e se isolam. Se tu for pensar, é bem os sintomas, né, de uma compulsão alimentar. Quando come, come escondido, né? Acha que é esquisito, não sabe lidar emocionalmente. Lembra a ideia da regulação emocional que eu comentei antes? É super desconfiado. Então, encaixa perfeitamente aqui com os sintomas de compulsão alimentar. Qual que é a ideia? Eu identifiquei, tá, isso está na literatura. Aí eu vou para o meu paciente, faço questionário, ou então né, faço uma boa entrevista com ele, identifico que ele tem esses três. Não todos, mas ele tem esses três aqui. O 3, o 4 e o 5. O que que eu vou? Eu vou para um livro como esse e vou trabalhar um por um, que vai me demorar muito tempo, né? Mas eu vou trabalhar, então, qual que é o mais forte, o mais ativado? Ah, defectividade e vergonha. Essa pessoa se acha mega inadequada, por isso feia, por isso que ela acaba comendo, e inclusive depois faz estratégia compensatória de vômito, porque ela acaba querendo mudar o corpo dela, só que ela não consegue, né? E aí tu vai para todos os sintomas de transtorno alimentar. Mas tu vai trabalhar, então, por exemplo, se for o mais forte, defectividade e vergonha. E aí a literatura me deu uma dica, eu usei essa dica, avaliei no meu paciente, agora eu vou trabalhar o esquema. Porque se eu trabalho defectividade e vergonha, eu melhoro, desativo esse esquema aqui. Por que que ela vai comer de novo? Ela não vai ter mais motivo, porque ela não se acha mais tão esquisita. Ela melhorou a autoimagem, ela melhorou a visão de si. Automaticamente eu mudo o sintoma, entendeu? Tá ali nesses meus coisas tudo arriscado aqui. Aqui é um outro artigo que eu tenho esse viés, né, obviamente, de ficar mostrando para vocês alguns artigos. Que ele é um artigo que vai falar, vai identificar as pesquisas prioritárias para terapia do esquema. Eu nem botei aqui, também tem um outro, antes de falar até desse, tem um artigo que a minha mestranda vai publicar, que é a adaptação da terapia do esquema para a modalidade online. Foram as coisas que mais ajudaram as pessoas a adaptar as técnicas,
adaptar a forma de trabalhar com esquemas, bem interessante, assim. Acabou ficando mais do que terapia do esquema, ela fala de adaptação de técnicas de forma geral, mas ela fala de técnicas de imagem, aquilo que eu falei da cadeira transformacional, da cadeira vazia. Ela fala de um monte de coisas. Como é que a gente transforma isso para online? Porque, de novo, né, gente, não é só ligar o Zoom, né? Se para dar aula é complexo, né? Porque vocês não mantêm o mesmo, às vezes, nível de atenção e tal, tem que fazer algumas aqui, mudar tom de voz, tentar algumas coisas para manter vocês. A mesma coisa é no atendimento. Eu não vou, isso que eu fiz de mostrar o livro assim, né? É o que eu tenho pânico no atendimento online, né? Então porque eu não tinha aqui previsto da gente olhar esse livro, mas eu nunca farei isso no atendimento online. Não vou ficar, ó, tá enxergando? Não dá, né? Eu vou lá, vou printar, vou transformar num PDF, vou mandar para a pessoa. Esse seria o adequado. Por isso que eu falei, vou printar e botar no mudo, aí depois vocês olham com tranquilidade. Então, tem vários artigos que vão falar de várias coisas aí da terapia online. E aí, sim, aí tem esse, que são as prioridades de pesquisa sobre terapia do esquema. Terapia do esquema. Ela, na verdade, pesquisa, ela tem há uns 30, 40 anos. Como eu falei, eu acho que na última aula eu comecei falando sobre isso. 30, 40 anos. É muito pouco. É muito ontem, né? Então, a gente ainda tem poucos ensaios clínicos randomizados, tem poucas meta-análises, tem poucas revisões sistemáticas, né? A ideia é que cresça. E aí, para crescer, não adianta crescer assim, crescer de qualquer jeito, né? Para crescer, a gente tem que crescer onde são prioritários os assuntos, onde são assuntos chave, importantes da teoria, né? Por exemplo, o Leonardo Weiner, que trabalha ali na Weiner Psicologia, que é uma das, talvez, instituições que mais foca em terapia do esquema no Brasil. O doutorado dele é sobre necessidades básicas, aquelas que precisam ser preenchidas para não ter problema dos domínios, sabe? Ele está estudando sobre isso no doutorado. Então, claro que ele vai conseguir fazer um pedacinho, não é que ele vai provar toda a teoria de necessidades básicas atendidas ou não atendidas pelos pais, mas ele está dando a contribuiçãozinha dele, né? Então, esse é o ponto, assim, o que que é importante para a teoria e o que que eu tenho que estudar. Quem tiver a fim de um mestrado, é mais ou menos assim que a gente escolhe um tema, né? O que que eles falam, então, nesse artigo, que é, se não me engano, de 2023 ou de 2024, tá? Ele é um artigo super atual, assim. Essa Pamela aqui, Pilkington, sei lá como é que fala esse nome dela aqui, ah, ela tem publicado de uma maneira absurda na área, absurda, né? Então, ela é uma pessoa que, quem curte terapia do esquema, vai achar várias coisas dessa mocinha aqui. E esse cara também é um cara que tem publicado muito em terapia do esquema. O que que eles dizem, então, no levantamento que eles fizeram? A gente tem que construir e validar mais instrumentos. Então, tem uma doutoranda minha que vai validar um instrumento, o Leonardo Weiner está validando um instrumento, o grupo de pesquisa da professora Margarete Oliveira, aqui da PUC, tá validando vários instrumentos. Eles acham que a gente tem que sair validando instrumento. Por quê? Como é que tu avalia modos se tu não tem um instrumento adaptado? Ah, ele está em inglês. Sim, não me serve. Então, tem que fazer uma tradução toda padronizada, bonitinha, para o português, provar que o questionário funciona, aí eu posso usar. Aí sim, a Karen pode fazer uma pesquisa com modos, avaliando antes e depois, porque ela tem um questionário sobre modos. Se eu não tiver uma validação, ou se alguém fez alguma validação, o professor Lucas fez uma validação, eu vou usar Lucas, posso usar a validação do teu questionário? Vai dizer, pode, vai lá, fica tranquilo. A gente pode pegar do que o outro já fez, e aí eu faço um antes e depois, um ensaio clínico, aí eu vou experimentando sobre isso dentro das minhas pesquisas. Testar os pressupostos teóricos subjacentes à terapia do esquema. Então, a ideia é que a gente entenda todos a ideia dos esquemas, testar os modos, testar estratégias de enfrentamento,
testar os questionários que tem, testar tudo. Os pressupostos que são subjacentes, que fazem parte da terapia do esquema, né? Então, a ideia é que começa isso, construção e validação, e eu tenho que tentar focar as minhas pesquisas nesses pontos centrais aí da terapia do esquema. Tem uma pergunta aqui, que aí eu aproveito e saio um pouco da explicação e respondo. Prof, tu disse que os pais exigentes e muito punitivos geralmente criticam pessoas com transtornos alimentares. E que assim tu passa a infância e adolescência sendo criticado. E aí tu vai criando modos, esquemas desadaptativos e adaptativos. Não entendi bem o conceito de esquemas iniciais adaptativos e desadaptativos. Tá, boa pergunta. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu parar. Vocês sabem que eu gosto de desenho, escrever, né? Eu não consigo. Deixa eu tentar abrir o quadro branco aqui. Será que eu consigo? Mudei de computador. Tô bem louca com esse computador. Vamos ver. Quadro. Novo quadro branco. Ah, consegui. Acho que sim. Então vamos lá. Vocês podem escrever, vocês viram. Eu tenho na minha vida, eu vou criar esquemas. Ah, deixa eu escrever em vez de. Cadê um textinho para ficar bonitinho? Vai. Eu tenho esquemas iniciais. Está parecendo Pac-Man, vocês mexendo no negócio. Iniciais, adaptativos versus esquemas iniciais desadaptativos. Então, vamos botar esses aqui, vamos até colorir. Ó. O bom é que eu sempre escrevo errado, mas ignorem os erros, tá? E os desadaptativos vão botar a cor vermelha. Malvada. Tá. Então, esses aqui são os adaptativos. Deixa eu ver se eu consigo botar um. Consigo. Não fez diferença. Eu tenho na minha vida, durante a minha infância e minha adolescência, eu vou criar tanto esquemas adaptativos quanto desadaptativos. Os dois, tá? Sempre. Eu e todo mundo. A questão é, quanto mais esquemas adaptativos eu tenho, quanto mais eu consigo fortalecer eles, esse X, imagina, eu vou fazer ele maior, um X grandão assim, mais eles conseguem ir contra os adaptativos. A questão é que se eu tenho pais punitivos que ficam no cara, então é uma idiota. Meu Deus, como é que tu errou? Como é que tu foi mal na prova, Karenzinha, pequenininha, né? Como é que tu não tirou 10? Aí tiro 10. Tirei 10. Chego em casa feliz da vida, né? Porque me xingaram tanto que eu não tirei 10. Pai, mãe, tirei 10. Mas não fez mais que obrigação. Vai lá pro teu quarto. E aí meu mundo cai, né? Porque, putz, todo tempo não era um esquema, não era um troço de tirar o 10, e agora eu tirei 10, e aí não fui elogiada, não fui aceita, enfim, que negócio é esse, né? Então eu começo a criar um padrão de interpretação. Alguém me avacalhou meu negócio aqui, ó. Um esquema de inicial desadaptativo às vezes, sei lá, de subjugação, por exemplo, ou então de vulnerabilidade, ou então alguma coisa bem negativa, porque assim, cara, não adianta o que eu faço. Ninguém vai me dar valor. Ninguém vai achar que eu sou boa, nunca. Porque quando eu não sou boa, me cobram. E quando eu sou boa, ninguém me elogia. Cara, não adianta. Então tá. E aí eu começo a me ver como uma pessoa ruim, que estão lá, ó, pá, 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 estão sempre me exigindo. Ninguém me valida. Ninguém às vezes entende que talvez eu tenha dificuldade com matemática, mas eu sou ótima em português. Azar. Tu devia ser boa em tudo, né? Então eu vou criando padrões de interpretação da realidade. Estão riscando meu negocinho, seguem riscando. Vou criando um padrão de interpretação da realidade que é disfuncional, né? Talvez outras pessoas conseguissem ter um equilíbrio maior entre o adaptativo e o desadaptativo, mas vão ter pessoas que não vão tolerar, não vão ter uma regulação emocional que dê conta disso.
elas vão acabar cedendo e criando um esquema inicial do adaptativo. Não sei, Renata, se fica mais claro, se dá para entender, ou se ainda ficou confuso. Me responde aí no chat. Aí eu vou voltar lá, porque estão me avacalhando meu desenho, meu Deus do céu. A Renata, enquanto ela pensa, ficou assim, mas claro. Eu vou voltar pro meu coisinho lá, parar de apresentar. Aí, voltei. Agora ninguém mais risca no meu quadrinho. Aí vou lá pro meu. Cadê o minha outra riscalhada? Então, essa ideia aqui é da gente exatamente poder, que nem a Renata perguntou, o que que é esses esquemas adaptativos e desadaptativos? É exatamente eu vou tentando entender melhor o conceito por pesquisa, eu vou tentando destrinchar esse conceito, enfim. Outro ponto que é para estudar, né, para fazer mais pesquisa, terapia do esquema e teoria em relação a diferentes contextos e resultados. Então, assim, qual é a ideia, de aplicação da terapia do esquema em diferentes contextos e para diferentes resultados, para diferentes transtornos, para diferentes dificuldades, enfim, né? Então, isso é importante da gente começar a pesquisar, né? Que nem estava lá, depressão, ansiedade, sei lá, transtornos alimentares, coisas do gênero. A ideia é que a gente consiga pesquisar cada vez mais para diferentes coisas para que a gente consiga ver se a terapia do esquema é efetiva, ela ajuda, ela não ajuda, enfim. E a eficácia da terapia do esquema e os seus mecanismos de mudança. A ideia, então, é entender como é que ela faz essa mudança. Como é que ela ajuda as pessoas efetivamente? É pelo esquema? É pelas técnicas cognitivas aplicadas? É pelo quê? Pelas técnicas vivenciais, comportamentais, enfim. Então, a ideia é entender, via pesquisa, como que a terapia do esquema acaba ajudando as pessoas. Acho que esse era o último slide. Manter as urnas, não descartar, pode descartar. E aí eu queria ouvir de vocês, se vocês têm perguntas, dúvidas, se ficou claro, assim como porque a pergunta da Renata, se essa ideia dos esquemas, dos modos, se isso faz sentido para vocês, assim, ou não. Pô, é muito louco. Em terapia, enquanto vocês vão botando no chat alguma coisa aí só para eu ter um feedback, em terapia a gente vai trabalhar com esquemas, a gente vai trabalhar com os modos, a gente vai trabalhar com as estratégias de enfrentamento e se tiver um transtorno, com os sintomas desse transtorno, né? Eu tenho que tentar ajudar essa pessoa a ficar bem, a ficar saudável. Esse é o ponto, né? Tá, a galera tá dizendo que obrigada aí pelos feedbacks. Vicente, só sobre esquemas adaptativos. Eles são positivos para pessoas. Isso mesmo. Um esquema onde eu me acho legal, onde eu me acho. Vamos pegar assim. Um esquema desadaptativo, padrões inflexíveis. É que o Jeffrey Yang ainda não está pesquisando sobre os nomes e os conteúdos dos adaptativos mais frequentes, mas a gente pode pegar assim, simples. O desadaptativo, os padrões inflexíveis. Eu sou rígida, tem que ser tudo certinho. O que seria um padrão mais adaptativo? Uma flexibilidade cognitiva, uma flexibilidade psicológica. Ah, tá, tudo bem. Alguém pegou aqui, alguém riscou no meu desenho da explicação. Tá bom, não tem problema. Né, eu tenho um esquema flexível em relação a isso. Foi para brincar, não prejudicou a explicação. Tá ótimo, tá? A gente tá aqui, tá todo mundo preso em casa, tá uma droga. Então, beleza, vamos escalhar o negócio. Agora, se eu tivesse padrões inflexíveis, eu poderia ficar brava, sei lá, irritada, ser grossa, né? Eu não conseguiria flexibilizar uma coisa que nem é importante, que não tem problema, né? Então, eu seria inadequada na forma de encarar uma coisa que é simples de resolver, né? Então, para cada esquema, pensa que do desadaptativo, teriam coisas muito mais adaptativas para eu ser. E todo mundo tem. Então, quem não aqui não é inflexível, quem não é rígido,
É porque seu esquema de flexibilidade vai muito bem, obrigado, né? Consegue. Quem não faz autossacrifício, se doa para os outros em excesso, é porque tem uma autoestima cuidadinha, tá? Tá em dia, tá tudo bem. Tem um esquema mais adaptativo, uma visão de si. Não sei se. Ah, ele botou, entendi. Então é mais ou menos essa a ideia dos adaptativos e dos desadaptativos. Mais alguma pergunta? Ou ficou claro? Não? Prof, desculpa em áudio, é só que. Não, eu adoro áudio, pode falar. Não, é que não é muito exatamente no tema, mas eu fiquei curioso com algo que a Uhum, senhora falou. Que a senhora falou que dependendo do caso, é, a senhora se inclina mais para dar esquema. uhum. Tu atua como psicóloga, tipo, se bota como TCC, ou a senhora, e daí vai se adaptando como um PBE, vendo qual a melhor, como eu posso dizer, qual a melhor estratégia no caso, Abordagem, aham. melhor abordagem, assim, ou a senhora é esquema mesmo, assim? Só fiquei com essa dúvida, É uma curiosidade. excelente pergunta, Tiago. A terapia do esquema é uma terapia cognitiva, é uma das, né? Então, se eu pensar num guarda-chuva, tá bem propício para os dias de agora. Então, pensem num guarda-chuva, nas hastes de um guarda-chuva. Eu tenho a terapia do Aaron Beck, eu tenho a terapia do esquema, eu tenho a terapia de aceitação e compromisso, eu tenho a terapia comportamental dialética, eu tenho a terapia focada na compaixão. Tudo isso é TCC, tudo está dentro do mesmo guarda-chuva, tá? Tô falando isso porque eu não sou especialista em ACT, em terapia de aceitação e compromisso, nem de comportamental dialética, nem focada na compaixão. Nunca fiz especialização. Já fiz curso, mas não sou especialista. O que que eu tenho formação minha? Terapia de Aaron Beck e terapia do esquema. Então, dependendo do paciente, eu uso sim PBE, né? Então, eu uso as evidências do que para ele tem mais efetividade dentro do que eu sou especialista. Karen, mas e se tu então atender alguém com transtorno de personalidade borderline? A terapia do esquema até tem certa efetividade, eu posso usar. Mas se é uma pessoa com, às vezes, um transtorno mais forte, a DBT, né? A terapia comportamental dialética é a melhor. Eu não sou especialista e eu não vou atender. Então, eu circulo dentro do que eu sei, né? Eu vou usar as evidências e vou alinhar com a minha prática dentro do que eu sei fazer. O que eu não souber, eu vou encaminhar para o Ramiro Catelã, que é um especialista em terapia comportamental dialética, o Wilson Mello, que é um especialista em terapia comportamental dialética. A Karen não é. Então, não adianta eu a PBE, ela é um jeito de eu usar as abordagens que eu conheço para adaptar melhor ao meu paciente. Mas não é que eu fique transitando em várias, e estou falando só, obviamente, da TCC, que tem essa visão de ser humano muito parecida, intencionalidade, livre-arbítrio, escolha. Eu nunca iria para uma psicanálise, para um humanismo, obviamente não me arriscaria porque eu não sei fazer, né? Não é a minha especialidade, não estudei, Deus me livre, eu ia avacalhar com o paciente se eu tentasse alguma coisa assim, né? A terapia comportamental dialética é indicada para borderline, é a que mais funciona, é a que mais tem evidência científica. Ela é o padrão ouro ainda para borderline e depois a terapia do esquema. O que é ser padrão ouro, né? Que essa estratégia de escolha é onde os estudos mostram que mais ajuda. Quando eu aplico, quando eu comparo terapia comportamental dialética e TCC clássica do Aaron Beck, essa aqui ganha de lavada. O que é ganhar de lavada? Traz muito mais benefício para o paciente. O paciente fica muito melhor. O sintomatologia é muito menor. Qualidade de vida muito melhor. Não que a terapia cognitiva clássica não ajude, mas é infinitamente melhor essa aqui. Então a gente chama tratamento padrão ouro. Tratamento padrão ouro para border é comportamental dialético. E depois terapia do esquema, né? Aceitação e compromisso, focada na compaixão, TCC clássica, não ajudam tanto alguém com border. E para narcisista, terapia do esquema. Na verdade, para narcisista, não
tem muitos estudos. Porque é um paciente que, se ele é narcisista, tu imagina que ele topa participar de um estudo? Ele vai dizer, seus idiotas, né? Obviamente que eu não vou participar de estudo nenhum. Então, uma amostra muito difícil. Então, tem pouco ensaio clínico, nem sei se tem muito atual, não tem bons estudos sobre isso. Mas o que mais ou menos funciona é a terapia do esquema. É um transtorno muito difícil de tratar, muito difícil. Tem uma moça que como é que é o primeiro nome dela? Wendy Behari. Ela é dos Estados Unidos e ela trabalha com Jeffrey Young e ela é especialista em transtorno narcisista. Eu vou botar aqui, ó. Deixa eu copiar o nome dela da internet para não botar besteira. Wendy. Acho que é Behari, assim. Exatamente assim. Tá, acertei. Wendy Behari. Essa mulher escreve horrores sobre transtorno narcisista. É bem legal. Ela tem alguns livros até para leigos, assim, como lidar com o narcisista, tudo baseado em terapia do esquema, sabe? Só que é livro para leigo, para a gente poder se salvar, às vezes, das relações com pai, mãe, marido, esposa, filho, sei lá eu, né? Então, é uma terapeuta que é muito boa. Mas não sei, eu não sei se o Thiago tem, mas se respondi a tua dúvida, assim, de eu transito, mas transito pelo que eu sei. E esse é o indicado, né? Beleza, gente. Mais dúvidas? Não? Sim? Então tá, acho que também estamos quase no nosso horário. Obrigado por todos terem ficado, por todos terem se conectado, se cuidem, como eu falei, qualquer necessidade, estamos por aí, online, mandem notícias. Não sei se vocês viram, mas a princípio, segunda, as aulas seguem online, porque ainda não se tem certeza sobre a segurança de locomoção. E fiquem ligados aí nas páginas da PUC para a gente ir vendo as notícias, mas no Moodle também a gente vai tentando informar todo mundo, tá? Mas se cuidem, qualquer coisa a gente está por aí. Um beijo e vou deixar a gravação no Moodle para os colegas que não puderam estar, tá bom? Bom fim de gente, bom descanso. Tchau, prof. Bom fim. Tchau, até.